Em agosto de 2005, 5 jovens adultos decidiram explorar uma caverna subaquática pouco conhecida no lado da montanha Itru, em Provo, Utah, apelidada de Caverna da Morte. Eles não tinham ideia do perigo mortal que os aguardava lá dentro. No final, apenas um deles retornaria. Este é o desfecho fatal da tragédia da Caverna Gollum. Na quarta-feira, 17 de agosto, um grupo de 5 amigos saiu para jantar e acabou discutindo sobre uma caverna secreta. Essa montanha fica ao lado do campus da BUU, então muitos estudantes locais conheciam a caverna. 2 exploradores haviam mapeado completamente a Caverna Gollum apenas um ano antes. A princípio, a caverna não parecia convidativa. Estava coberta por cerca de 30 centímetros de água e tinha apenas pouco mais de 1 metro de altura. Para entrar, era necessário se agachar e atravessar um túnel de cerca de 30 metros de comprimento por um riacho raso. Para a maioria das pessoas, isso não seria uma experiência agradável, mas, para aqueles que sabiam do segredo que a caverna guardava, o desafio era tentador. A parte secreta da caverna exigia que as pessoas se abaixassem em um buraco com 45 por 60 centímetros, completamente preenchido por água. Mesmo para os que sabiam o que havia do outro lado, esse momento desafiador poderia intimidar até os exploradores mais corajosos. Naquela noite, o grupo resolveu testar seus limites na caverna escura e inóspita. Já passava das 2 da manhã quando eles chegaram à entrada. Eles passaram um tempo descansando do lado de fora antes de decidir se aventurar pela caverna rasa. Jennifer Gilbraith já havia passado pelo túnel aquático antes, então tranquilizou os outros de que eles conseguiriam segurar a respiração e nadar os 5 metros até a outra caverna. Apesar de ter ficado com hipotermia e desmaiado durante sua experiência na ginça anterior, ela ainda estava animada para mostrar o lugar secreto aos amigos. Blake Donner, Scott MacDonald e Ariel Singer concordaram em tentar. Um quinto amigo, Joseph Ferguson, decidiu esperar do lado de fora da caverna principal até que eles retornassem. Com apenas uma lanterna, os 4 seguiram em direção à pequena abertura no chão da caverna. Já eram 4h30 e estava completamente escuro lá fora. Um por um, eles tomaram coragem e se abaixaram para atravessar a passagem estreita, cheia de água gelada. Jennifer foi a primeira a descer, já que era a única que conhecia o local. Eles viram sua cabeça desaparecer sob a água, enquanto ela passava para o outro lado. O túnel submerso não era maior do que a porta de uma geladeira, com cerca de 60 centímetros de largura e 1,20 m de altura. Em seguida, Blake, Scott e Ariel seguiram as instruções de Jennifer. Havia uma corda presa a uma rocha na caverna principal que passava pelo túnel e estava amarrada a um pedaço de madeira na caverna interna. Com um espaço tão estreito, a corda não parecia essencial para voltar ao buraco de entrada, mas, infelizmente, essa percepção se mostrou equivocada. Brian Lamprey, um explorador anterior, relatou que, ao tentar voltar, ele ultrapassou o buraco de saída e bateu em um beco sem saída cerca de 1 metro adiante. Em um momento de pânico, ele percebeu que estava cercado por paredes de rocha e começou a empurrar-se desesperadamente para trás, tateando o teto até encontrar a abertura. O tempo extra que isso levou o fez acreditar que não sobreviveria, mas ele teve a sorte de localizar o buraco 1 segundo antes de encher seus pulmões com água. Naquele dia, todos os 4 amigos fizeram um curto mergulho até a pequena caverna, localizado a apenas 5 metros de distância. Havia espaço suficiente para que ficassem de pé e se movessem um pouco. A caverna tinha cerca de 2 metros de altura, com um pico de quase 3 metros no centro, deixando uma pequena quantidade de ar acima da água.
Joseph ficou esperando do lado de fora, sem saber quanto tempo seus amigos ficariam na caverna. Como não havia um plano claro, ele continuou aguardando. Depois de quase 1 hora, ele entrou na caverna e olhou para o buraco aquático, mas não viu sinal de luz ou movimento do grupo. Já eram 5h30 e ele não sabia o que fazer. Ligou para alguns amigos que conheciam a caverna e, eventualmente, chamou a polícia às 6h25 da manhã. Quando os 4 nadaram para a caverna interna, provavelmente estavam nervosos e sem fôlego, com os corações acelerados pela adrenalina. Assim que seus rostos saíram da água, teriam respirado aliviados. Infelizmente, o ar naquele pequeno espaço provavelmente era um ar ruim. Em termos de espeleologia, isso se refere a qualquer ar que não tenha a composição normal de 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio, com alguns outros gases em porcentagens negligenciáveis. Como a caverna era estagnada e a fonte de água estava fechada, o acúmulo de dióxido de carbono era muito provável. À medida que o tempo passava, o oxigênio se esgotava e o dióxido de carbono se acumulava. Evidências sugerem que velas foram deixadas acesas dentro da caverna, o que teria consumido ainda mais o pouco oxigênio disponível. Sem circulação de ar, o dióxido de carbono teria se acumulado em maior concentração ao nível da água. A situação se deteriorou rapidamente e os amigos não teriam ideia de que o ar estava se tornando irrespirável. Mesmo que tivessem passado apenas alguns minutos na caverna, a capacidade de pensar claramente, se mover e respirar já estaria comprometida, tornando a saída uma tarefa perigosa. Uma vez dentro da caverna, eles provavelmente perceberam rapidamente que a respiração estava ficando difícil e que precisavam retornar imediatamente. Contudo, o buraco de entrada era tão pequeno que apenas uma pessoa de cada vez poderia atravessar o túnel estreito e se puxar para fora. Jennifer foi a primeira a tentar sair, mas, ao mergulhar, não conseguiu encontrar o buraco de saída antes de ficar sem ar. É muito provável que sua capacidade de segurar a respiração e seu raciocínio crítico já estivessem comprometidos pelo baixo nível de oxigênio. Se o nível de oxigênio na caverna estava em torno de 10 a 12%, Jennifer teria apenas 60 segundos de fôlego antes de desmaiar. Os outros 3 amigos que ainda estavam na caverna não teriam ideia de que Jennifer estava lutando pela vida. Eles permaneceram no escuro, respirando o ar cada vez mais escasso da caverna interna. Após contar 30 ou 60 segundos, Ariel provavelmente foi a próxima a tentar sair. Com uma concentração de dióxido de carbono de apenas 2 ou 3% acima do normal, sua taxa de respiração teria dobrado. Ela tentaria inspirar profundamente antes de entrar na água e nadar rapidamente com suas últimas energias. O momento em que Ariel encontrou o corpo de sua amiga no túnel estreito deve ter sido completamente surreal. O túnel, que deveria estar vazio, agora estava bloqueado pelo corpo imóvel de Jennifer. Enquanto isso, Blake e Scott, que permaneceram na caverna por alguns minutos a mais, estavam inalando ainda mais ar contaminado, aumentando o medo e a sensação de asfixia. No entanto, sem saber o que havia acontecido com as 2 amigas que tentaram sair antes deles, um deles seguiu em direção ao túnel. Quando Blake entrou no túnel aquático, seu estado mental já estava prejudicado e ele deve ter ficado completamente alarmado ao encontrar as 2 jovens ainda flutuando no túnel à sua frente. Na confusão do momento, Blake teria percebido que algo terrivelmente errado estava acontecendo. Empurrar alguém para frente em um espaço tão apertado seria quase impossível. Scott, o último a permanecer na caverna, teria enfrentado o pior cenário. Ele ficou mais tempo exposto ao ar ruim e, ao tentar a travessia,
encontrou seus amigos em uma situação crítica, já inconscientes ou perto disso. Com os níveis de oxigênio cada vez mais baixos, sua própria capacidade de respirar e pensar claramente estaria severamente prejudicada. Quando as autoridades chegaram, a situação estava além de qualquer resgate simples. Os bombeiros imediatamente começaram a bombear ar para dentro da caverna na tentativa de restaurar os níveis de oxigênio e também drenaram parte da água para criar espaço de ar dentro do túnel que conectava a caverna interna. Após 1 hora de bombeamento, eles encontraram o corpo de Jennifer Galbraith flutuando logo dentro do túnel. Continuaram o trabalho por mais 1 hora até encontrar os corpos de Ariel, Blake e Scott, todos voltados na direção do buraco de saída. Com base nas evidências reunidas no local, os relatos de Joseph Ferguson e as conclusões das autópsias que confirmaram o afogamento como causa da morte, somados aos depoimentos de outros exploradores que enfrentaram dificuldades semelhantes naquele túnel, as autoridades conseguiram montar um quadro do que provavelmente aconteceu naquela trágica noite. Após a recuperação dos corpos, as autoridades locais tomaram uma decisão drástica. Para evitar futuras tragédias e proteger exploradores desavisados, a entrada da caverna Gollum foi completamente selada com concreto, garantindo que ninguém mais pudesse entrar naquele local perigoso. Era uma tentativa de encerrar o ciclo de risco que aquela caverna representava, colocando um ponto final em uma história que custou a vida de 4 jovens. Esta tragédia serviu como um lembrete sombrio sobre os perigos ocultos de ambientes subterrâneos. À primeira vista, a aventura pode parecer excitante e desafiadora, mas muitas vezes as maiores ameaças são invisíveis, como o ar que respiramos. O destino desses jovens serve de advertência para aqueles que buscam explorar os limites do desconhecido. Mesmo os lugares mais secretos e fascinantes podem esconder riscos fatais. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando mais relatos como esse, não se esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Até a próxima e obrigado por assistir até o final.